Então, olha aí, gente, vamos falar do autopasse. Começar assim. Vamos estar iniciando devagarinho a parte prática. O autopasse permite ao próprio doente ou ao passista trabalhar em sua própria cura. Os trabalhadores da casa que eu falo, é o centro, né, geralmente aplicam o autopasse ao adentrar numa época. Todos os trabalhadores, até mesmo em dia que não é de trabalho, a gente vai lá. É como assim, você está na rua, vai entrar na sua casa, você tira o sapato, ou você limpa os pés para entrar na sua casa. Então, esse é o passe de limpeza que nós damos em nós mesmos. Então, o esquema é assim: é a concentração e levantamento dos braços para captar os fluidos. Já falamos desses fluidos. Esse fluido cósmico universal. Mas se eu não estiver pensando na atração desses fluidos, não vem nada aqui para as minhas mãos. Aí nós fechamos, olha, captamos, nós fechamos. Imponho essa força com a mão direita sobre mim mesmo, como se fosse uma bênção, pedindo a proteção do alto. Aí nós temos os passes que nós chamamos passes cruzados, que são os passes mais intensos que nós usamos nesse processo. Então, eu faço assim, vocês conseguem me ler bem? Então, estou projetando aqui. Depois, na região do coração e também cruzado na região do gemésico, dos chakras inferiores. Novamente cruzado. Olha como é que é. Eu vou abrindo a mão assim, olha, com força. Tá? Com força, sim. Eu tenho um vídeo sobre isso no YouTube, talvez vocês já tenham visto. Então, esse fluido que eu assimilei do alto, eu estou jogando em mim de uma forma cruzada. Na hora que ele faz isso, ele está trabalhando, ele está como que fragmentando os fluidos negativos que nós temos. Essa é uma das ações que eu uso muito quando, às vezes, algum assistido vai tomar o passe e ele está incorporado, e a gente não quer que ele incorpore naquele momento. E tem assistidos que estão tão assim envolvidos que tentam incorporar, e nós não podemos permitir que alguém que vai tomar o passe, ele se incorpore na Câmara de Passes. Então, esse passe cruzado, nessas três regiões, né? Chakras superiores, os intermediários, os inferiores, a gente passa 2 vezes. Nesse caso, nós estamos dando em nós mesmos. Vocês não vão dar em ninguém esse passe. 2 vezes, cruzado. Né? E é energia. E meu pensamento está guiando, olha, como se fosse uma luz que eu estou jogando em mim. Tá? 2 vezes nessas 3 regiões. Depois eu faço transversal simples nessas 3 regiões. Que significa assim, olha, é um semicircular. Eu estou olhando para o lado porque consigo ver, pelo menos, a minha imagem no celular, né? Então, eu faço um semicircular, é como se eu tivesse quebrado a casca de um ovo cozido, e agora eu vou limpar essa casca do ovo, limpo e jogo fora. Nas mesmas regiões, chakras intermediários e os chakras inferiores. E passo outra vez. Yeah. Depois, eu passo a mão com um passe de contato que é equivalente ao passe longitudinal. Eu passo aqui na nuca, passo no ombro e nos braços, e o meu pensamento
meu pensamento está alinhando esse fluxo de energia em mim e fazendo uma limpeza da minha superfície. Deixa eu ver um pouquinho as crianças aí. Tudo bem? Então, ó, captação, fecha, em posição, pensamento, vendo a luz, minha mão está iluminada. Aí eu abro assim, fecho e cruzo. Cruzo, cruzo. 2 vezes assim, assim. Aí a outra é o passe transversal simples, que é um semicircular. Olha, aí não dá para vocês verem. Semicircular. Vou fazer aqui na cabeça. Ele é assim, ó. Semicircular. Ele limpa e joga. Limpo, intermediário e joga. E joga. Tá? Depois é o passe de contato e longitudinal. Limpo a cabeça assim. Eu já falei para vocês, quando vocês estiverem tomando banho, né? Vocês podem fazer isso. Cuidado com o chuveiro, não bater a mão no chuveiro. Então, faço isso. Esse ponto aqui do bulbo e do gástrico, são os pontos, assim, de eleição dos espíritos mais negativos. Então, eu faço essa limpeza e mentalizo que minha mão está jogando fora isso, está tirando as vibrações. Tirando. Tá? Não preciso abaixar. Eu vou até a cintura, vou até a pelvis, né? E faço essa limpeza. 1, 2 vezes. E depois encerro com um fechamento. Claro? Tá bom. Pergunta? Edson, Emily, fala. a cor da luz que a gente tem que visualizar é branca ou é alguma outra cor específica? Olha, você sabe que é até difícil visualizar uma cor branca, mas tem para isso, que você pode, uma luz clara, tá? Você pode mentalizar um prata brilhante, ok? Você Uhum. mentaliza que a tua mão está com brilho, tá? Aí você capturou esse brilho e coloca. Ok. Em algumas oportunidades, a gente nem percebe, mas o nosso guia espiritual nos ajuda. Então, se vocês estiverem assim, uma ansiedade muito grande, tão tristes, tem um monte de possibilidades, né? No caso extremo, tudo bem. Mas você pode fazer um exercício de respiração, aquela respiração que abaixa a pressão, sabe? Respira pelo nariz, expira. Você pode sempre respirar pelo diafragma, não é com a parte superior, com a parte, com o pulmão inteiro, né? Você respira, conta até 4 ou até 6 e expira. É uma frequência. Para você respirar direito, você tem que pensar. Se você está pensando na respiração, você está esquecendo o motivo da sua ansiedade. Isso é o início de um processo de meditação. Você vai, fica lá 5 minutos, depois pode ficar 10 minutos. Tem outros tipos de respiração. Mas não é só isso, sabe? O processo de respiração, ele afeta a parte química também da gente. Mas, além do passe, você pode fazer uma prece, pode entrar no banho, mentaliza Jesus. E você pode, depois da prece, você pode fazer um alto passe em você. Né? E se o teu ambiente estiver bom, esses espíritos amigos vêm em sua ajuda também. Tá? Deixa eu abrir aqui
Bem, esse material eu passei para vocês. Então, caso algum assistido apresente sinais claros de desequilíbrio espiritual, o dirigente do trabalho deverá ser avisado. Isso daí é aquela câmara de passes de limpeza, né? Vocês começam a perceber da importância desse trabalho, daquele passe na entrada. Alguns centros já não estão fazendo isso, mas nós achamos importante. Eu já comentei com vocês anteriormente, que às vezes vem um assistido que ele está assim, quase que incorporando, sabe? Então, o passista ele tem que estar razoavelmente bem preparado para observar isso. E aí, se for necessário, ele pede ajuda. Ele pede ajuda, normalmente me chamam, ou alguma outra pessoa que tenha condições de atuar, né? E aí é dado um acompanhamento especial para aquela pessoa que está tomando passe, né? Por isso que o passista deve estar de olhos abertos. Às vezes eu vejo algum passista dando o passe, ele fecha os olhos, né, para se concentrar. Não deve fazer isso, porque ele deve estar atento. Porque ele tem que perceber, embora ele tenha que estar concentrado nos fluidos que ele está doando, ele tem que estar atento para ver como é que o assistido está se comportando. Então, se o assistido está se mediunizando, e tem casos, gente, que tem pessoas que estão envolvidas espiritualmente muito, de forma assim, muito intensa, sabe? Ele não tem condições dele, por ele mesmo, ele afastar aqui. Mas ele está precisando ir num centro espírita. Naquela câmara do passe de limpeza, esse espírito, ele é separado. E ele é segregado, como se fosse assim, numa parte lá do salão, e ele vai assistir a palestra dali. Ele, o espírito que está ligado ao assistido, ele também ouve a palestra. Essa é a parte mais importante do tratamento. Não existe mágica. Tem gente que pensa que vai num centro espírita e a gente vai fazer um trabalho, separa o espírito e aí resolveu o problema dele. Jamais. Às vezes é um espírito que está tanto tempo ali, sabe, procurando se vingar. Não adianta ele, vai uma vez no centro espírita, você acha que vai separar? Não, tem que ir muitas vezes. Infelizmente, tem muita gente que vai, acaba melhorando bem a sua situação e esquece, não vai mais. Quando a verdadeira cura é a transformação interior. Você imagina um caso de outras vidas em que esses dois foram inimigos. E um deles está desencarnado e outro encarnado. O desencarnado quer se vingar do encarnado. E o encarnado não melhorou muito, ele ainda, a sua vibração está muito baixa, e ele dá abertura para o assédio desse espírito de outras épocas, não, um inimigo, sei lá. E aí não tem bonzinho. Né? Fala assim, ele é o meu obsessor. Às vezes a gente é o obsessor. Às vezes somos nós, os nossos pensamentos, que estamos atraindo as coisas negativas. Percebe? Então, é importante conhecer isso. E eu já comentei que tem centros que fazem aquelas reuniões como eram feitas antigamente. Uma vez eu fui numa igreja evangélica, acho que, sei lá, e o pastor falava assim, quem aceitar Jesus, vem aqui na frente. Então, juntava de gente lá na frente. E quem aceitava Jesus ia ser salvo. Em outras igrejas, você se confessa para ser salvo, para ser perdoado. Não é assim. Existem regras na espiritualidade.
Existem as leis divinas. Se nós estamos ainda tão atrasados, que as nossas vibrações são tão pesadas, é isso que tem que ser trabalhado. E é isso que as pessoas que estão desequilibradas precisam compreender. E é por isso que os palestrantes, os expositores, eles pegam uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, em geral, né, e falam daquela página, para que a gente se melhore, para que a gente ame o próximo, para que a gente seja indulgente. E os assistidos estão sentados lá, estão ouvindo, e esses espíritos de outras épocas, que foram segregados no passe de limpeza, também estão assistindo. Depois eles entram na sala de passes. Entra o assistido, e esse espírito, sempre sob o comando da equipe de segurança, também entra. E os dois recebem um passe. E a equipe doa, né? E o passista põe a mão. E nesse momento o passista está pondo a mão e está vibrando para o assistido. E a corrente está vibrando para aquele que, teoricamente, é o obsessor. E aí ele recebe... O que ele recebe? O que faz décadas ou mais que ele não recebe. Ele recebe um jato de amor. É o impacto, e é esse impacto que começa a mudar um e o outro. Mas essa montanha, gente, é alta. Precisa ir se esforçando. É assim o processo de cura no centro espírita, principalmente as curas espirituais, é desse jeito. Vamos dar continuidade. Cada célula, órgão ou sistema possui sua tonalidade própria. Nós temos uma vibração mais ou menos padrão, de acordo com o nosso equilíbrio físico e de acordo com o nosso equilíbrio espiritual. Tem hora que a nossa vibração sobe, tem hora que a nossa vibração desce. Tem hora que meu pensamento está super legal, e tem hora que meu pensamento está de preocupação, tristeza, ansiedade, estou chateado. E vocês sentem essa vibração. E a gente percebe, quando você está conversando com uma pessoa, eu tenho quase certeza que todos vocês percebem isso daí. Você olha nos olhos da pessoa e você sente essa vibração. Essa janela da alma, né? Você percebe pela face da pessoa, o jeito dela falar. Então, a tonalidade vibratória, embora tenha um padrão, pessoas mais elevadas espiritualmente, têm esse padrão de vibração mais elevado. Pessoas ainda muito, sim, materializadas, muito apegadas às coisas, têm a vibração mais baixa, padrão. Então, essa é a nossa padrão, nossa tonalidade normal. O que eu quero dizer é que cada um tem a sua frequência aí. Imagine um órgão, um fígado. Ele tem as suas células. Um fígado bem equilibrado, bem saudável. Suas células estão bem energizadas, estão equilibradas. O fígado tem aquelas 400 funções aí que nós falamos na semana passada, ele está funcionando legal. Mas, de repente, a pessoa começa a exagerar na sua alimentação, na bebida, e o fígado começa a ficar sobrecarregado, e ele não consegue mais fazer o seu trabalho. É como se fosse um instrumento, assim, desafinado.
numa orquestra. A orquestra, todo mundo certinho. Aí o violino lá perdeu uma corda, quebrou, ou está desafinado. Você percebe que a música não tem mais aquela harmonia. O corpo físico é a mesma coisa. E nós podemos falar também da parte espiritual. E embaixo aqui, nesse slide, a harmonia geral vai depender de cada sistema. A harmonia do seu corpo físico vai depender da harmonia do sistema gás, do circulatório, do sistema nervoso, e tudo precisa funcionar bem. O mesmo acontece com as cidades, países, planetas. Então, a Terra ela tem a sua tonalidade característica, mas algumas regiões a vibração está muito baixa. Em outras, está bem elevada. Okay? A tonalidade individual pode se alterar em função do nosso estado emocional. Vícios causando as doenças. O tratamento pelos passes visa promover o reajustamento do equilíbrio interno e externo, provocando no organismo as reações necessárias de acordo com as leis da própria natureza, sem violências ou forçamentos. Quem conhece um pouquinho da acupuntura, sabe que aquelas agulhinhas ali, aplicadas adequadamente, vão equilibrar aquele corpo energético. A homeopatia tem um sistema bem parecido, sabe? São energias determinadas que vão para um determinado sistema, procurar equilibrar. Mas aí não é uma cura que está ocorrendo, mas são sintomas, são dores, porque algo mais precisa ser feito. Porque quando nós estamos colocando, por exemplo, uma agulhinha, ou estamos dando um remédio, nós estamos tentando equilibrar a parte do instrumento. É como se fosse o violinista que você vai afinar, você vai colocar a corda. Mas se o violinista não for bom, ele vai continuar desafinando. O tratamento do passe, esses fluidos que nós damos, nós estamos dando também até o perispírito. Então, o perispírito, aquelas doenças de dentro para fora, né? Cujas doenças foram causadas pelas emoções, as emoções vieram por causa dos seus sentimentos. Então, é o sentimento que tem que mudar. E para mudar o sentimento, não adianta nem o passe. Tem que ser a reforma íntima. Mas a reforma íntima demora. Porque ela precisa ser repetida, repetida, repetida. Leva tempo. Né? Pequenos detalhes dos nossos comportamentos até afetarem os nossos sentimentos. Mas o passe, ele vai um pouquinho mais profundo. Ele vai para aquele órgão perispiritual. Ok? A saúde resulta da sintonia vibratória entre os órgãos e destes com o meio ambiente através da absorção, eliminação, condensação e dispersão da energia vital. Ou a luz do sol, ou pisar numa grama, a respiração daquela atmosfera boa. O ser humano é uma unidade vibratória que absorve e emite radiações físicas e psíquicas. Continuamente. Essas vibrações agem e reagem sobre os outros seres humanos, influenciando-os. Então, nós somos uma antena e somos também uma antena que está recebendo, mas nós também estamos gerando vibrações. Imagina você está no metrô, seus pensamentos, seus sentimentos estão se espalhando ali. E aquelas pessoas que estão no teu lado, você também. Tem pessoas que são muito sensíveis, porque não é legal também essa sensibilidade fora de hora, né? E elas acabam absorvendo as negatividades.
No curso de passes, no curso de mediunidade, nós falamos sobre a questão do controle mediúnico. Então, é essencial uma boa qualidade vibratória para atrair e emitir coisas boas e elevadas. Então, você vai entrar numa câmara de passes, você precisa estar bem. Você precisa estar bem equilibrado. Né? Aí tem umas regrinhas para a conservação e pureza do corpo físico, né? Para a gente manter essa unidade vibratória no nível elevado, para que a gente possa auxiliar os outros, é necessário que nos esforcemos no processo de reforma íntima. Quem não se preocupa com a sua melhoria e não respeita seu organismo físico não tem condições de dar passes. E essa reforma íntima, ela não é só questão de comportamental, sabe? Trabalho das emoções. Não adianta você começar a trabalhar bem seus sentimentos, egoísmo, né? Sou orgulhoso, sou invejoso, sou ciumento. Mas você abusa do seu corpo físico, não se prepara para o seu dia de trabalho, exagera nas suas refeições. Então, é um conjunto de coisas, né? Que a gente tem que ter as regrinhas aí, a higiene do corpo físico e mental, alimentação diversificada, balanceada. No dia, se a gente puder diminuir o consumo de carne, ótimo, ótimo. Não é obrigatório, mas no dia de trabalho, não se come carne. Ter um repouso adequado, distrações, ter uma vida equilibrada. E aí, olha, um combate decisivo aos vícios. Eu nem estou olhando para vocês, que eu estou só com a apresentação aqui na minha frente. O álcool, fumo, a gula e tóxicos em geral. O fumo, ele afeta, olha, é uma apresentação, não está nada dirigido, mas ele afeta fortemente o perispírito, produzindo uma espécie de um torpor psíquico, que continua até mesmo após o desencarne. Afeta também a cortina de proteção, tanto o álcool quanto o fumo, e outras drogas, afeta uma cortina de proteção e isolamento que existe entre o corpo físico e o perispírito. Essa cortina nos protege até das influências espirituais. O excesso de drogas, por exemplo, abre essa proteção, deixa de ter a proteção, onde os espíritos podem estar nos afetando, tá? Influenciando. Então, é indispensável para alguém que vai dar paz em benefício dos outros, que elimine esses vícios. Quando eu falo vício, é o hábito regular. Pessoa que tem um hábito regular de tomar um álcool. Cara, você vai numa festinha, vai no aniversário, e o pessoal está conversando, tá numa boa, tomar um copo de cerveja. Nada em exagero, mas é muito pontual. O fumo, ele vai afetando inicialmente as células dos pulmões, dificultando cada vez mais a troca, né, do oxigênio, a absorção do oxigênio. A pessoa perde a capacidade de respiração adequada. E chega uma hora que depende da pessoa, pode causar uma série de doenças nesse órgão. Aí o cara morre. No plano espiritual, ele continua com esse problema. Por quê? Porque já afetou as células do perispírito. Aí, você está desencarnado, puxa vida, mas eu continuo com o meu problema Continua porque as células do seu perispírito foram lesionadas. Uma bebida é a mesma coisa, principalmente o fígado, o estômago. Então, não é só nesse corpo físico, nós estamos passando, são as doenças que vêm de fora para dentro. Aí a gente vai renascer. Nós renascemos ainda, se nós não recuperamos lá no plano espiritual, é muito provável que a gente vai renascer com dificuldades no sistema respiratório.
asma, bronquite, crianças que, puxa vida, já nascem com esse problema. É claro isso? E lógico, aí tem a parte mental e espiritual, que são os defeitos morais, paixões. Não precisamos nos santificarmos agora, né? Mas aos poucos. E o que é a doença? É o efeito do desequilíbrio do ser. O homem, que é espírito, perispírito e corpo físico, é um sistema que busca equilíbrio. Tudo na natureza busca equilíbrio. A doença é o desequilíbrio das células que acarretam alteração na tonalidade vibratória do órgão. Então, o órgão está lá legalzinho, saudável, aquela vibração normal, aquela tonalidade normal. Mas aí, de repente, a gente começa a atacar esse órgão, seja com álcool, com a gula, com um monte de coisa, e ele começa a alterar a sua vibração. Começa a aparecer a doença. Isso quando a doença vem de fora para dentro. De dentro para fora, vem com as nossas emoções. Sabe? Pessoa que é muito intolerante, que se irrita facilmente, qualquer coisinha já puxa a faca. Então, aí é uma energia interna que começa a afetar a tonalidade vibratória do perispírito, e vai um tempo assim, aquelas emoções repetidamente agindo sobre essas células, e elas começam a afetar a célula do corpo físico. Aí a doença fica visível. Moléstias curáveis e incuráveis. Então, possíveis causas das doenças podem ser aquelas que são provenientes, por exemplo, essa que eu comentei há pouco, né, pessoa que fumava muito, ela renasce com um problema, que é um problema kármico. Não é Deus que nos castigou. Ah, ele fumou muito, vai nascer com asma. Não, nós mesmos é que nos castigamos. Não? Aí nós vamos ter que resolver. Vai, talvez, passar uma encarnação inteira muito sensível com as coisas que afetam qualquer coisinha, já tem que tomar o remedinho, usar bombinha. Também não estou afirmando que 100% dos casos, né, tenha tido a mesma causa. Não vamos generalizar. Então, ninguém pode garantir que o doente será curado. Às vezes tem gente que vai fazer uma entrevista no centro espírita, não, tenho certeza que você vai ser curado. Como assim? Nós não podemos ter essa certeza. Podemos afirmar que o sofrimento poderá diminuir, aí sim, dependendo do quê? Da postura do doente. Aí vai dizer, você já foi no médico? Não. Você já reduziu o cigarro? Não. Você continua vivendo? Não. Percebe? E o pior, gente, que antes a gente não sabia dessas coisas. Ah, eu queria ver a cara de vocês, que eu não estou vendo. Antes a gente não sabia disso, agora nós sabemos. Então a responsabilidade é muito maior. Algumas doenças são consideradas incuráveis, pois sua causa é kármica, é espiritual. Apenas quando o processo reabilitador chega ao fim é que a cura poderá se manifestar. Então, aí, gente, nós não vamos conseguir ir lá, mexer, eliminar uma causa anterior. Mas com a boa vontade do assistido, da pessoa que está doente, os espíritos protetores ajudam. Então, depende do esforço de cada um. O doente poderá antecipar o final do processo reabilitador através da sua mudança interior e a caridade que praticar. Grande parte das nossas doenças é causada pelos nossos hábitos nocivos. Muitas doenças também são consideradas genéticas. Puxa vida!
Aí a gente começa a botar a culpa no pai, a culpa na mãe, né? E hoje a ciência está conseguindo prever que um determinado gene que você tem ali no DNA pode causar um câncer, mas pode causar ou pode não causar. Ele tem um potencial de surgir. Então, um câncer, por exemplo, pode estar previsto de surgir numa pessoa. Antes dela nascer, é falado assim, olha, você precisa trabalhar isso, você precisa melhorar nisso, você é muito nervosinho, você é de tal signo, eu não vou nem falar aqui, sim, mas você tem que tomar cuidado, tem que melhorar, porque senão os, as suas emoções vão ativar essas células que estão dormindo, né? E aí, quando a gente dorme, a gente é lembrado, pô, você tem que melhorar. Não tem, não tem muitas doenças, principalmente doenças no intestino e tal, cuja origem está na personalidade da pessoa, no jeito da pessoa, né? Pessoas que têm aquela vibração interior, água, raia. Os passes auxiliam na cura, mas quem determinará a cura ou a melhoria é o assistido. Seu merecimento e sua dedicação, sem deixar de mencionar a qualidade do grupo de trabalho. O que eu falo para vocês, eu também estou me olhando, né? Eu estou numa parte daquela montanha que eu comentei, e eu olho para cima, eu não vejo o pico, tá? Não sei, está longe para caramba. Então, sempre nós temos nossas fragilidades. A gente deve se aceitar como tal. Eu não vou ficar, eu não falo para vocês se sentirem culpados. Não falo para vocês ficarem se mortificando, né, com aquele chicote nas costas. Então, a primeira parte é uma aceitação. Olha, eu estou assim, eu sou desse jeito. Ninguém é culpado por isso. Não adianta culpar papai, mamãe, que a sua educação não foi boa, que o ambiente que você viveu não foi legal. Não adianta. Isso é terceirizar, né? Então, não tem culpa no passado. O passado, ele passou e não deve mais nos assombrar, o nosso passado. Então, nós estamos vivendo o nosso momento presente. Você olha assim, essa é a minha vida. Esse sou eu. Eu me aceito assim. Mas eu quero melhorar. Então, uma coisa é a aceitação. A outra coisa é a gente se acomodar. Eu sou assim, minha vida é assim mesmo. Eu não vou mudar, não. Então, nós temos que ter a nossa força de vontade para as mudanças. E todos nós temos condições para continuarmos a nossa caminhada. Alguns vão mais rápido, outros mais lento, né? Isso é o curso de passes. A parte do passe ela é a mínima aqui. Passe é uma transfusão de energias. Estou pegando energia, algumas são minhas, a maioria não é, e estou jogando no outro coisa boa. Então tem que tomar cuidado para as coisas boas. Então o passista ele tem uma responsabilidade maior. E, e não é só no dia do trabalho. Tem que, tem que procurar estar se melhorando. Exemplo, marido e mulher brigam muito. Estão juntos. Precisamos sentar e conversar. E cada um tem os seus probleminhas.
sabe? Muita coisa pode ser corrigida, outras não. Adianta a gente ficar repetindo, repetindo, brigando? Não adianta. Pai e filho, avô, neto, nós temos que procurar melhorar o nosso relacionamento, viver melhor a nossa vida. Fazer as coisas assim, mais animado, sabe? Animado é de alma, né? Ânima. Vem da palavra alma. Nós temos que viver com mais alma, mais vida. Está difícil? Está difícil. Esse é o meu momento, é difícil. Acabando a grana, sabe? Dinheiro é terrível quando está em excesso, quando está em falta. Né? E os relacionamentos. Mas esse é o meu momento. Essa é a minha história, a história de vocês. E nós podemos mudar para melhor. Claro, é o passe, esse passe de limpeza, eu avancei um pouquinho, hoje mais. Eu vou ver se eu localizo aí, no meu canal tem o passe de limpeza, o autopasse. Esse autopasse, vocês podem dar para vocês, façam o teste, vão treinando, né? Mas em vocês. Não recomendo que vocês, não, eu vou te dar um passe aqui para. Não, não faz isso ainda, não. Para fazer isso, eu acho que precisa trabalhar muito no centro, compreender. É como se você entrasse assim, numa jaula de um animal sem ter conhecimento dos riscos que você está correndo. Nunca sabe. Então, lidar com a espiritualidade assim é complicado. Então, a norma que eu passo para vocês o autopasse é só para vocês.